Tô usando um fonezinho Bluetooth, então aproveito já para perguntar o seguinte, me digam aí se estão, à medida que o pessoal vai entrando, já me dá um oizinho aí, já me diz se está funcionando, se estão me ouvindo bem. Boa noite. E aí, tá me ouvindo bem? Tô. E tu, me Ah, ouve? beleza. Tô te ouvindo bem também. Show. Então, cara, bacana. E aí, como é que tá aí? Como é que tá? Deve estar quente, bom pra caramba, né? Cara, semana passada foi terrível. Semana passada teve uma cidade que fez 46,7. Eu escutei essa. Tava falando com um amigo meu da Escócia hoje de manhã e, cara, ele me falou, eu não acreditei. Eu digo, não, 46, como é que é? Que temperatura é essa, né? A beira do vulcão, como é que é isso, né? Bah, o pessoal gratinou aqui. Foi Bacana, terrível, mas cara. Que daí loucura. já caiu, mas caiu uns 20 graus, cara. Caiu uns 20 graus e agora começou a subir de novo. Muito Foi, bacana. foi bem Tá estranho bem até, frio acho que já. foi na segunda-feira. Eu de manhã estava super quente, meio-dia um calor do caramba. E aí aqui o tipo a prefeitura, né, a Câmara Municipal aqui, os caras implantaram um sistema de bicicleta elétrica que tu Ah, que aluga legal. para tu se locomover na cidade. Estão investindo agora bastante em ciclovia e tal. E eu de manhã para ir pro treino tinha pego uma bicicleta. E aí aquilo é tipo um passe diário. E aí no final do dia eu pensei, pô, vou até vou para casa de bicicleta, né? Passei frio. Bem estranho. Olha só, deixa eu dar De- alô ali, ó. Tem um grande amigo, Felipe Nasser, lá de Curitiba, também aí um Opa, mestre aí em neurociência, focado em show de neurovendas, bola. neuromarketing, também um cara gente boa pra caramba, e que é um dos nossos professores do MBA em Neurobusiness também. Ele tá aprontando aí pelo Brasil, tá toda hora no Nordeste lá, o cara tá detonando também, né, Nasser? Grande presença aí, bom te ver aí. E, Show. cara, vamos lá, né? Vamos ver como é que estão aqui o pessoal entrando. Uh, Nós vamos falar sobre as três fundamentos aí de neurociência que todo coach deveria saber. Na realidade, nós estamos falando que ele está ligado a qualquer coisa, né? A gente pode usar esses Uhum. fundamentos também se a gente focar para a questão de venda, também funciona, questão de É. marketing, porque nós estamos falando de processo de decisão, né? Tem um Uhum. monte de coisa legal que esses três fundamentos ajudam muito. E sabe qual é o mais legal ainda, cara? É que esses três fundamentos não estão no radar de quase ninguém. Ninguém tem essa visibilidade desses três fundamentos quando a gente fala de comportamento e processo de mudança pessoal, como a gente está acostumado, assim. Então é muito Uhum. legal, os conceitos eles estão aí, né? Só que a apropriação desse conceito, a gente pegar isso e colocar sobre o viés do coach, de viés de transformação, é o que tem feito um grande diferencial. Porque coach é Uhum. transformação de pessoas, né? A gente fala de ajudar as É. pessoas aí a atingir objetivos e tudo. Só que o que a gente sabe é que não é tão linear assim, né? Antes fosse. Tanto que a gente falou até na última live, né? Que o coach funciona, funciona. O problema é que quando o cara tem crenças limitantes, quando ele tem traumas de infância, ou traumas mesmo quando adulto, quando as questões dos neurotransmissores não estão equalizados, uma série de situações que envolvem o cara não fazer o que precisa ser feito. Ele racionalmente ele sabe, ele tem lá um plano de metas bem definido, estruturado. Uhum. Ele fez lá um roadmap lá sobre o que ele tem que fazer até o objetivo, tudo legal. Chega na hora que ele vai lá, tem que fazer as atividades diárias, ele não consegue. Né? Ele esbarra nas limitações, ele se sente mal. Então, um monte de coisa assim que faz parte de todo o processo de desenvolvimento. E quando a gente fala no coaching, no neurocoaching, a gente traz esses fundamentos primeiro para entender. E Uhum. depois de entender, a gente saber o que eu posso fazer para mudar essa situação, para transformar aquele objetivo em realidade. Porque, cara, é impressionante, né? Tu deve ter mesmo visto aí quanta gente chega final de ano
e faz um monte de promessa, né? Esse Uhum. ano Bah. eu vou tocar um instrumento, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou voltar pro inglês. Cara, e racionalmente todo mundo tá afim. Todo mundo, até tem Ou dinheiro às vezes, seja, tem tempo, tem... é aquele clássico caso, né? Eu sei o que fazer, mas ainda assim eu não faço, né? É isso. E é aí que foi a grande sacada do neurocoach, né? Porque a gente via, eu fiquei trabalhando com coaching, deixa eu ver quanto tempo, 6 anos com coaching, até que eu Uhum. peguei e resolvi aplicar isso para o neurocoach e criar essas metodologias todas. Porque é meio frustrante até para quem é coach e vai lá, segue o processo e vê que algumas vezes o cara não avança e tu já aplicou um monte de ferramenta, tu já tentou fazer de tudo para o cara se motivar, para o cara resolver fazer, tu tenta explorar N recursos e, no entanto, ele acaba não Uhum. destravando, não conseguindo fazer. E por isso que a gente fala, né, que eu comentei, que o cara tem que estar pronto para o processo de coach. O coach funciona, mas é aquela parte que envolve as motivações, a compreensão. Coisas simples, por exemplo, cronotipos, que é um conceito aí dentro da neurociência com relação a horário do relógio biológico, qual é o melhor horário que nós funcionamos, né? Então, por exemplo, tem Uhum. gente que não Uhum. funciona pela manhã, tem gente que não funciona à tarde, tem gente que não funciona à noite. Se a gente não considerar isso no Aham. desenvolvimento humano, a gente não vai ter o melhor do cara, seja para marcar a sessão, ou seja para atribuir objetivos que se encaixem com a forma como a biologia dele funciona. Então, isso é Ah, só um detalhe aí que a até gente para nem está falando dos organização três do dia, né, fundamentos cara? ainda. Claro, Até claro para que sim. organização do dia. Porque Eu imagina mesmo, só. cara, para mim, por exemplo, de manhã muito cedo, tarefas muito mentais, eu sinto que eu não estou aquecido, entendeu? Eu consigo, como tu sabe, eu começo minhas atividades cedo, mas atividades físicas, não é muito tipo processamento, é coisas automáticas, assim eu consigo. Uhum. E tem gente que fala que é exatamente o contrário, né? Perfeito, exato. E aí qual é o grande problema disso quando a gente não entende que essas coisas acontecem? É não se autoaceitar. Porque a gente olha para o Uhum. lado e tem como referência algumas pessoas que acordam de manhã super animadas e produzindo e com a mente a toda. A gente olha para aquela pessoa que é uma referência e se frustra. Ah, eu queria ser assim. Não, cara, tu não tem que ser assim. Tu não funciona assim. Então, te respeita, né? Não pode te violar porque não é a tua biologia, não é dessa forma. E aí o Cara, cara já cresce sempre frustrado, né? Com isso. é, cara, é engraçado tu estar falando isso, que eu me lembro agora de um mestre de yoga que eu tive, cara, aqui em Portugal, e o cara falava assim na aula, os caras querem começar a fazer yoga, e aí acordam 5 da manhã para fazer yoga, que nem o pessoal faz lá na Índia. Só que eles não sabem que lá na Índia eles fazem isso porque fazer ao meio-dia com 45 graus é impossível, né? Tipo, o cara quer copiar algo sem nem perceber muito bem o porquê, né? E a questão dos horários vai mais ou menos por aí, né? Ah, é bonito Então, acordar de manhã cedo para fazer tal coisa, né? exato. Então a gente considera muito a individualidade no processo, né? A Uhum, biologia e não só a biologia homem e mulher, como a biologia situacional, ou seja, momentos que a gente pode estar estressado, a gente vai funcionar diferente, de momentos que a gente está mais disposto. Como é que a gente destrava essas coisas que são, por exemplo, memórias traumáticas que estão armazenadas na amígdala cerebral lá. Como é que a gente desliga essas coisas? Porque quando a gente imagina, né, vamos pegar, nosso cérebro não distingue imaginar de fazer, né? deixa eu fazer. Então, quando a gente imagina que vai fazer alguma coisa, a gente muitas vezes, se não está preparado, a gente tende a ativar a amígdala como se estivesse executando aquilo. E aí Uhum. eu acabo muitas vezes induzindo um certo estresse, um certo sofrimento, ou antes do tempo, e aí eu nem me proponho a fazer. Tem gente que diz, não, só de imaginar e falar com um fulano de tal, só de imaginar e subir num palco, eu já travo. Já Sim, tá. verdade. Então o que acontece? A gente acaba usando muitas vezes o próprio conceito de ensaio mental, né? Tem uma live que eu fiz há um tempinho atrás Uhum. falando sobre isso, para que a gente se Ah, prepare peguei para quê? aquilo. Para eu imaginar aquilo, sofrer mentalmente,
para que eu possa realizar fisicamente, acostumando minha amígdala àquele sofrimento. Então, eu estou preparado. Porque cada um vai enxergar as coisas de uma forma. A gente precisa respeitar a individualidade, né? Não existe... porque senão a gente está vestindo a roupa do outro, né? E não vai funcionar. Não vai funcionar. Nem série de exercício a gente sabe que funciona igual para todo mundo. Nem dieta, nem nada, né, cara? Nem dieta. Então, o processo do coach também precisa, né? Então, a gente sabe que tem resultados, mas eles são bem menores do que poderiam, e por isso o neurocoaching veio, né? Até deixa eu aproveitar aqui, antes da gente seguir falando dos três, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Olha aí, a Michelle está aí. Michelle é uma das nossas neurocoaches formadas lá pelo Infinity. Temos a Raquel também, neurocoach, que inclusive vai palestrar agora sábado no Neurocoaching Summit. Temos a Lisa, também outra palestrante, uma queridona, que criou o Neurocoaching Group, também da primeira turma, né? E vai estar palestrando agora no Neurocoaching Summit no sábado. Deixa eu ver o que mais aqui, tá? A Beth, quem é a Beth? Beth Fetter. Ah, minha tia. Ah, legal, olha só. Tia Beth. Temos Tá a prestigiando minha Sheila. tia. A Sheila vai fazer a formação agora em agosto, dia 18 de agosto, vai estar fazendo a formação, né? E a formação Extension, de 50 horas para quem já é coach. Deixa eu ver, bacana, show de bola. A Vanessa também, nossa sócia aqui da... Aproveitando, pedindo para vocês que estão me ouvindo bem, querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, e já vou aproveitar para compartilhem agora aí, aproveita, clica no link compartilhar e manda para todo mundo essa rede, chamar o pessoal para assistir, né? 3 questões aí sobre o neurocoach, vai ser bem legal. Tô aqui fazendo minhas partilhas também. Vou aproveitar aqui e mandar mais uma. Show de bola. A gente gosta de interação, viu, pessoal? Se vocês quiserem perguntar, é bem legal, ajuda, né, a tornar mais dinâmico isso aqui. As 3 técnicas, esses 3 fundamentos, a gente vai compartilhar já agora e vamos ficar aí mais talvez uns 40 minutos aí na live, ou o tempo que o pessoal precisar, né, quiser saber. Né? Vamos lá. Então, dando os avisos aqui só para o pessoal, sábado agora, então, Neurocoaching Summit, 9 palestras, 8 palestrantes são neurocoaches, né, eu sou um deles, e o pessoal vai contar histórias, né, do que eles fizeram, como o neurocoach ajudou as suas vidas, e como eles têm usado o neurocoach para ajudar a vida das outras pessoas. Vão falar de algumas ferramentas, e como isso pode ajudar, né, quem é participante. O participante já vai sair com alguns insights bem legais. Legal esse evento aí, ideia, vai ser o quê? vai ser bem legal. O dia todo. Umas 10 horas de evento, né? Das 9 da manhã, show. é que são palestras de 30 minutos, né? Então, das 9 da manhã às 6 da tarde, mais ou menos. Para almoço, tem café, tudo. Vai ser bem legal. Uau. E quem sabe mais tarde a gente vai fazer... E vai ser onde, cara? Seminário, né? Vai ser em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre mesmo, no Hotel Intercity. Vai ser Porto Alegre. Eu ainda tinha, legal, só legal. pra você ter uma ideia, eu tinha agora o quê? Ainda eu tinha uns 10 ingressos só. Tá? Já foi tudo aqui. Então, ainda quem tiver, e ainda, olha só, tem algumas pessoas que eu sei que me disseram que iam comprar e estão segurando, não vão ir, hein? Quem deixar para comprar amanhã não vai ter. Então, o pessoal tem que se mexer aí para aproveitar. Vai ficar sem. Vai ficar sem mesmo. Tá, então beleza, vamos lá. Deixa eu contar para vocês então isso. Exato. Todos esses detalhes do neurocoaching, falando com as nossas audiências aí, ajudando o pessoal a entender que tem coisa muito legal, tem coisa bacana, diferente, né? Aproveitando, inclusive, o Tony Robbins está aqui, né? Está aqui no Brasil, está em São Paulo, tá
uma galera do Brasil inteiro, vários amigos, várias pessoas foram lá prestigiar ele. Legal, mas ainda assim não tem neurocoaching. Então imagina só que mesmo Tony Robbins, com tudo que ele é capaz de fazer, ainda não sabe disso, aquilo que a gente vai falar agora aqui. Então, bem exclusivo. E, né, é o de graça aqui. Se calhar, ele É. pode fazer a nossa formação, então. Pode. Imagina que legal o Tony Robbins gigante, Todo assim, mundo- que nem aluninho sentado ali. Seria muito legal. E claro, né, assim como eu aprenderia com ele, ele aprenderia comigo também, né, cara? A gente nunca sabe Todo o mundo tem. suficiente, né? Não tem jeito. Claro, todo mundo tem coisa para ensinar e tem coisa para aprender, né? Mas legal, vamos lá. Eu separei então aqui 3 fundamentos. Bora. Eu poderia falar direto um monte de coisa, mas eu vou falar o primeiro aqui então, que é, olha só que legal o seguinte, ó. O cérebro não absorve tudo que é exposto. Por quê? Porque nós temos limitação cognitiva de acordo com a nossa capacidade cerebral. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele precisa ser seletivo para economizar energia para poder sobreviver. Então, quando a gente fala de coaching ou de processo, inclusive de formação de coaching, isso não é considerado. Né? A gente, inclusive, aprende, né, aquele lance da leitura, acho que eu já comentei na última vez, que as pessoas leem um livro inteiro num dia ou em 2 e acham que leram, que absorveram, e não, o cérebro tem limitação para fazer isso. Nós consumimos 516 calorias por dia, só para alimentar o cérebro. Então, o que acontece quando a gente come mais, né, calorias? Porque não adianta, o cérebro ele não vai gastar muito mais do que isso. Então, eu posso, vou gastar mais caloria para alimentar mais o cérebro. Não, ele tem limitação de processamento. O que não significa que ele seja fraco ou lento. Pelo contrário, imagina que ele é um órgão com 1,5 kg, né, quase 70% de água e com 86 bilhões de neurônios. E hoje o maior computador da Terra só é capaz de simular 2 segundos de processamento do cérebro. Então, e nós só gastamos 516 calorias por dia. Então, é uma baita de uma máquina barata, né, se a gente pensar assim. E ela tem um mecanismo de funcionamento. E quando a gente entende esse mecanismo de funcionamento, respeita ele, a gente consegue extrair o máximo dele. Né? Imagina o seguinte, imagina que eu estou aqui com um funil, até podia ter pego um, né? Imagina que eu estou um funil e eu estou despejando água dentro dele, em cima de uma panelinha assim. Tá? Então o que acontece? Quando a gente despeja água, a gente precisa despejar devagar, né? Para que o funil não transborde. Porque o funil tem uma capacidade de passar água, né? Mais ou menos isso. O que a gente faz quando a gente desconsidera esses princípios de consumo de caloria e de capacidade de absorção? É como se a gente virasse uma jarrinha inteira de água e o funil já encheu e daí ele começa a transbordar, porque a gente coloca mais conteúdo numa velocidade maior do que o cérebro consegue gravar. E, então, só que a gente só olha para a jarrinha, vazia. Né? Já li todo o livro, ou seja, minha jarrinha já está toda vazia. Mas se a gente for olhar o que ficou na panelinha, é quase nada. Por quê? Porque o funil do nosso cérebro, que é o nosso custo metabólico, não permitiu a absorção mais de informações. Então, o que acontece? Quando a gente descobre isso, a gente começa a descobrir que metas muito complexas, a gente começa a descobrir que metas muito complexas não funcionam, a gente começa a descobrir que o cérebro ele é preguiçoso por natureza justamente por isso. Se algo é muito difícil, muito complexo, vai dar muito trabalho para o cara, o cérebro, não quero, desiste. Né? O que acontece é que provavelmente a gente vai ver dentro de um processo tradicional de coaching, onde está lá o cara recebendo o coaching, ele até concorda, né? E é o que acontece. Dentro das empresas a gente vê, o funcionário vai lá, o líder lá, o passa, tem alguma atividade, ele até diz, não, legal, vou fazer, mas não faz, né? Ele, por causa da questão da
ele não pode dizer o que está sentindo, dizendo, eu tô tricansado, não tô afim de fazer, acabei de resolver um baita de um pepino aqui, já gastei minha mente, né? Não vou gastar para fazer isso. Porque esse processo de gastei TVA, que é a NET, tu deve lembrar da NET, né? Cara, ligar pra NET aqui é a pior coisa do mundo, né? Então, quando o cara tem que ligar pra NET, é uma atividade lá que a gente usa aqui nos níveis. Parece que o cara. De criação de objetivos, as pessoas criam objetivos complexos demais, que a mente olha que não vou fazer. Né? Ou com uma condição tão, como é que eu posso dizer, tão complexa, com tanto níveis de detalhe, que torna difícil. Um exemplo bem simples disso, o cara não está acostumado a fazer nenhum tipo de academia. Aí ele coloca lá que ele quer emagrecer 10 quilos, o que na minha visão já é um erro, porque a meta nunca pode ser de emagrecimento. Ele primeiro precisa mudar o mindset dele sobre o padrão de vida que ele vive. Caso contrário, ele vai ter um esforço absurdo, vai se machucar, né, no sentido de causar dor pela falta de alimento, vai ficar chateado, vai ser ruim, ele vai emagrecer 10 quilos, mas vai voltar a comer tudo o que fazia e voltar a ter porque ele não mudou o mindset dele com relação a como que ele se alimenta, a importância daquilo e como isso vai mudar. Então não funciona assim. Tá? E nisso, nos níveis de energia, é o segundo fundamento. Né? O cérebro tem níveis de energia. Quando a gente fala até para vendas, eu costumo dizer, não pode dar trabalho para o cliente. Né? Pedir, eu te mandei um e-mail, o senhor me responde. Que nada, eu estou falando contigo, me dá a resposta agora. Depois ele formaliza o e-mail. Tu vai esperar ele gastar energia, dedicar atenção para te responder o e-mail, para te dar um ok depois. Tu criou um monte de variáveis para fazer o cara te dizer não depois, né? Então, se eu já tenho condições de receber um sim agora, é sim agora e pronto. Então, a gente precisa de uma coisa. Eu preciso facilitar a vida das pessoas. Tanto isso é verdade que o nosso cérebro, quando a gente tem mais do que 3 ou 4 opções de escolha, a gente fica com um overflow de escolhas. A gente se confunde mais, a gente não tem condições de tomar uma decisão porque são muitas variáveis para analisar. Agora, quando eu tenho 3 ou 4, fica fácil dizer qual que me parece melhor, até porque eu tenho um viés de comparação. Meu cérebro entende que eu tenho quantidades suficientes para avaliar e entre essas 4 eu consigo definir uma só. Então, só que 2 não dá esse efeito, né? 2 é só uma ou outra parece pouco. Eu preciso no mínimo 3 para poder ter uma comparação. Então a gente vai lá, define para o cara que ele vai fazer academia. Mas a academia ele tem que pegar o carro e se deslocar 5 quilômetros. O custo metabólico dessa ação para fazer uma coisa que ele quer o resultado, mas ele não quer o meio, é fórmula para dar errado. A academia tem que ser o menor esforço quando o cara é iniciante. Ele tem que o seguinte, ele tem que, se duvidar, ele só trocar de quarto e ir para academia, ou descer no prédio dele lá, se ele mora num prédio, e fazer academia. Tem que ser atravessar a rua, tem que ser nesse nível, para tirar qualquer justificativo de que eu estou cansado, ou é longe, ou é difícil. Por quê? Porque o cérebro, por causa dos níveis de energia, ele vai usar do diálogo interno para buscar fatos e argumentos na nossa memória para nos convencer de que a gente não tem que gastar aquela caloria, aquela energia por causa da questão de sobrevivência. Então, o custo metabólico é como se fosse um mecanismo que diz se aquela energia vale ou não vale a pena ser gasta. Por isso que para a gente
conseguir gastar uma energia, eu preciso dar um porquê para o cérebro que seja suficientemente adequado, que vale a pena. Porque assim, eu vou gastar caloria que vai arrisca a minha sobrevivência, então me prova que é bom. Me prova que vale a pena. O cérebro mais ou menos cobra isso da gente. E uma pergunta que eu queria te fazer aqui sobre os níveis de energia, como é que é feita uma valoração, assim, porque para uma pessoa os 5 quilômetros até a academia pode ser muito, para outra pode ser tranquilo, né? Uhum. De que forma que é feita assim essa avaliação? Isso é um nível 5, isso é um nível 2, de pessoa para Isso pessoa? varia. Digamos, a escala, tá? Ela existe. A gente tem uma tabela não, um gráfico, inclusive, onde a gente fala de complexidade versus nível de energia mental necessário. Né? Então, ela é móvel, digamos assim. O meu 5 não é igual ao teu 5. O que a gente só precisa é estipular o que é 5 para mim e o que é 1 para mim. Né? Na medida que eu entendo essa escala, como ela se encaixa na minha vida, eu começo a usar essa escala para me dedicar. Porque qual é a vantagem de ter a escala do nível de energia? É eu entender que se eu estou iniciando o dia, eu não posso iniciar com uma atividade 5. Por quê? Porque eu não estou pronto, é uma atividade muito extenuante. Então eu preciso gerar um certo movimento. Impulso. O que é um movimento? Um impulso. Então eu pego tarefas menores para ganhar uma velocidade, para que quando eu chegar na 5 eu já estou mentalmente preparado para fazer isso. Porque caso contrário, não adianta a gente só colocar uma atividade, vou organizar minha agenda. Então tá, 2h da tarde, eu vou ter aquela reunião difícil com o meu funcionário ou o meu líder, que tu já sabe que vai ser difícil, que vai ser um desgaste, que é um cara que eu não quero decepcionar, um cara que é importante, eu sei que ele vai brigar comigo, eu sei que é algo que eu tenho que dizer para ele que é difícil de dizer até para mim. Então tudo isso é uma verdade. Então, se eu começar a fazer para isso, eu até faço. Só que às 3h que eu tenho outra reunião, eu estou acabado. Né? Então, e aí normalmente, provavelmente todas as atividades ao longo do dia, eu provavelmente não vou ter nível de energia suficiente. Então, o que a gente faz? A gente vai numa ascendente, né? Começa a subir até que fazendo tarefas menos complexas, que exigem menos nível de energia mental, até que eu estou pronto para fazer a 5. Depois que eu fiz a 5, provavelmente eu ainda vou estar um pouco eufórico com a movimentação das outras tarefas, com o meu cérebro já ligado. Aí eu posso ser que eu fique extenuado. Nesse caso, quando eu fico extenuado, para recuperar de novo o nível de energia, eu uso o que a gente chama de escapadela hedônica. Que é um momento em que eu vou buscar dopamina ou ocitocina, né, a partir de coisas que me dão prazer ou coisas que me tornam reconhecido, amado, valorizado. Para quê? Para ele baixar o nível de cortisol que foi gerado com a atividade de nível 5, nível cortisol do estresse, para que eu recupere aquela energia e volte a fazer as coisas. Isso todas as pessoas funcionam assim. O nível é que muda um pouco. Talvez tem pessoas que precisam de uma escapadela hedônica bem menor. Né? Talvez só desconectar a mente, né? Assistir. Por isso que às vezes as pessoas, um grande hábito ruim que está muito associado a isso é o fumar. Né? E o fumar, quem é fumante, aproveita vários momentos de como se fosse uma válvula de escape para ir fumar um cigarro. Mas o cigarro ele tem duas coisas que geram esse efeito nas pessoas e que acabam funcionando. Primeiro, dopamina por causa da nicotina. O cérebro adora, gera prazer para cortar o cortisol. Segundo, aquele momento ritualístico e contemplativo, que é o fumar. É ritualístico porque eu tenho elementos, eu tenho objetos, né? Os objetos eles também acabam servindo muitas vezes como, não gosto muito do termo, mas âncoras emocionais, talvez. Quase um De me amuleto, associar né? a outras situações, um amuleto.
né? E o amuleto, ele tem familiaridade, né? A familiaridade gera segurança para o cérebro. Então eu vou lá e tem um ritual, tem passos a seguir. E a pessoa vai lá, fuma, tem dopamina, e ela fica um tempo fumando. E quando ela fica fumando, ela fica num tempo meio contemplativo, né? Pensando, olhando alguma coisa. Normalmente o ambiente aberto, então ela olha uma natureza. Sociabilizando, né? Muitas vezes Às até tem vezes aquele grupinho, sociabilizando. né? Isso. Então, tudo isso acaba funcionando como uma escapadela hedônica para aquilo. O problema é que é cigarro e mata. Uhum. Que a gente consegue, talvez, tirando isso, usando um chimarrão, usando outros elementos, talvez até o café, né? Eu Um consiga, talvez, café, o um mesmo chá. efeito, o chá, sem ter que levar esse dano associado a esse tipo de coisa, porque gerou um hábito. Um hábito, inclusive, com recompensa, que é a nicotina. Então, o cara fica numa Uhum. situação de absurdamente estresse, ele vai lá e acostuma o cérebro a buscar na nicotina a sua válvula de Conforto, né? escape. E aí, cada vez que o cara fica estressado, o cérebro manda ele já dar um gatilho direto para aquilo. E aí, por isso que é bastante difícil para fumantes que têm esse tipo de hábito largar de fumar. Mesmo assim, dá para fumar. A gente tem aí, eu tenho duas pessoas que, no meu histórico de neurocoach, que pararam de fumar definitivamente. Que a gente usou o máximo possível de ferramentas e, E, obviamente, é uma forte vontade individual, mas a gente conseguiu gerar essa forte vontade individual para poder parar de fumar efetivamente, né? cara, é legal esse negócio dos níveis de energia que tu explicou agora, que equivale a dizer que a autodisciplina é um recurso que gasta, né? Gasta muito. O gerenciamento do cumprimento das tarefas, ele é absurdamente extenuante. E para alguns perfis que não têm como padrão a análise, a organização, isso é extremamente caro. Então, muitas vezes, até a própria pessoa não respeitar o mindset profile dela, o perfil psicológico, também Uhum. é danoso. Porque também, quando ela está fora do perfil dela, ela está gastando energia muito mais do que é o natural para ela. Né? É o E cara, caso da aí gente chega lá pegar lá um no. dominante e pedir para ele organizar uma planilha. Uhum. E aí é interessante porque chega, como tu referiu antes, né? Final de ano, o cara faz aquela lista de coisas. Vou parar de fumar, vou emagrecer 15 quilos, vou passar a treinar, vou comer como não sei o quê. São tudo tarefas com nível de energia lá em cima, porque o cara não faz Isso. nada daquilo, e aí o cara não consegue realizar, né? Ao passo que se o cara, digamos assim, fosse mais modesto, né? E dizer assim, eu vou Não, começar isso. a Não fazer a só caminhada. com isso, e não só com o objetivo ser modesto, mas também com a quantidade de coisas que ele se envolve. Porque olha um Uhum, grande exemplo. Tá? Imagina que o cara está querendo buscar uma promoção na empresa. E ele está, ao mesmo tempo, com um problema de relacionamento. uhum. E aí ele inventa que quer emagrecer. Não. Consumo Ou- demais em várias áreas. Ele não vai. Ou ele vai dar conta de uma coisa, ou ele vai dar conta de outra. A gente não aguenta se submeter a diversos tipos de estresse ao mesmo tempo. Porque Uhum, aí entra o uhum. terceiro item, terceiro fundamento é que não somos multitarefa. Pô, eu Não adoro somos isso. monotarefa. E isso também é legal porque muitas pessoas acabam se sentindo burras ou lerdas. Porque, não, mas eu não funciono fazendo várias coisas. Não, nem tu nem ninguém. Quem acha que funciona está enrolando, porque não está. Porque ela precisa desligar para ligar outra. Mas ela não está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E tá fazendo várias coisas mal, né? Porque Mal, mais lento e entre o se desligar e ligar leva mais ou menos uns 15 minutos, né? Pro cara pegar sim, aquele ritmo de novo, né? sim. E aí o cara nunca consegue chegar no famoso estado de flow. Porque não dá tempo. Exatamente. Quando ele Não dá começa, tempo. o cérebro ficar maluco, dá aquele pico, até por falar nisso, muita gente não sabe.
mas o cérebro, como um mecanismo, inclusive, de segurança, tá? Ele dá um pico que dura no máximo 120 minutos. Então ele meio que Uhum. ele sobe, chega num pico, talvez, e depois começa a descer. Ou seja, não adianta a gente forçar o cara a ficar numa mesma atividade. Desculpa. Saúde. Por mais de 2 horas, por exemplo. Porque ele até vai ficar com a atividade, mas não vai sair nada. Porque passou o pico. O cérebro precisa dar essa oxigenada ali. A gente não consegue manter um altíssimo nível de produção, exceto quando a gente entra em flow. Por isso aí o flow tu consegue ficar várias horas e até desconecta do mundo, né? Tu não tem noção de tempo, de espaço, de fome, Pô, de frio. Tu só tá tu na falou do loucura. flow, eu tô com o cara aqui do lado. Ah, muito Tu- legal. Tudo sobre flow, eu tava lendo de novo essa semana aí, tava aqui pegando meus rabiscos. É super Porque importante é isso, né, o cara? Totalmente super. neurociência, né? E o cara entender, então ele não tá. Até tem um outro livro que é muito legal que eu falo, que é A Única. A Única chama-se A Única Coisa, Ah, pô, que é importante. é muito show esse livro também. A gente tava falando sobre ele no grupo hoje. É E é um muito bom estudo porque muito legal, ele. né, cara? Muito legal, muito legal. Porque é isso, a gente se propõe a fazer um monte de coisa e dissipa a energia. A gente perde a energia com várias distrações. E ser capaz de focar e escolher o que realmente tu quer é algo extremamente importante entender. Porque é algo que é contraditório, que eu vou dizer, com relação ao que o coaching tradicional vem pregando. Inclusive uma ferramenta clássica que é a roda da vida, ela fala sobre o equilíbrio, né? Uhum. E, cara, quando a gente começa a entender o cérebro, começa a entender sobre sucesso, sobre flow, sobre a única, sobre o propósito, uma das coisas que a gente fica evidente é que eu só vou conseguir o sucesso que eu quero quando eu preciso ser obstinado. E obstinado vai me fazer, durante um tempo, o tempo da conquista, da caminhada, eu não conseguir focar nas outras coisas. Ou seja, eu Uhum. preciso entender que enquanto eu estou aquilo, pensa um cara num campeonato, enquanto ele está se preparando para o campeonato, indo disputar o campeonato, nada mais interessa, nada mais importa. Inclusive, ele vai acabar ficando um pouco longe de amigos e de família durante aquele período. O pessoal Só se que as isola, pessoas né, cara? se O pessoal isolam. chega aí, Só que o vai cara pra quer o montanha. campeonato, o cara quer o título, mas ele não quer ficar sozinho, ele quer equilíbrio. Acha que pode continuar jantando fora, fazendo abuso de comida, de bebida, de tudo, de tempo, Não, tu tá no meio da maratona, tu quer um banquinho, sentar no meio me dá um banquinho que me dá uma descansada. Não. É Uhum. obstinação. Enquanto tu tá correndo, tu só pode olhar para aquilo, nada pode desviar a tua atenção, nem atenção de tempo, nem atenção mental. Porque se eu não tiver com a Uhum. mente focada no que precisa ser feito, tendo que desviar de todos os padrões de pensamento vindo das outras pessoas, de derrota, de desistência, tu não vai dar certo, ou até mesmo a circunstância, né? Eu olhar para a situação, putz, eu tentei 10 vezes aqui e perdi as 10, como é que eu vou ganhar esse negócio aqui? Exato. Talvez seja na 11, o que tu não pode é parar, desistir, afrouxar o padrão. Então o neurocoaching nos ensina primeiro como é que funciona o meu cérebro e como é que eu uso essa potencialidade. Porque também se a gente não entender que o meu cérebro, eu só vou conseguir o máximo dele quando eu apertar esse botão da obstinação e do flow, a gente não se permite fazer Uhum. a culpa de estar deixando provisoriamente família, amigos, abandonando outras coisas, acaba nos consumindo. E a pressão de amigos e de pessoas que dizem, porque tu não é mais o mesmo, agora tu tá cheio, agora tu não dá mais tempo para as pessoas, agora tu só quer saber de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, as pessoas acabam se entregando, né? Uhum. E a gente precisa entender que não, que é assim mesmo, e que faz parte do processo essa luta, esse momento, e que para tirar o máximo do cérebro eu preciso trabalhar como ele funciona.
Não Isso, existe nenhuma pessoa que venceu na vida de forma equilibrada. Não existe. não, é bem interessante, né, cara? E eu costumo dizer nas minhas sessões para os meus coaches, né? O cara que é chamado lá no Jô Soares, né, para dar entrevista, é o especialista, não é o generalista, né? É o Isso. cara que foi esmiuçar, 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 esmiuçar e saber mais e mais e mais daquele tema, daquele interesse que ele tem, e foi se especializando tanto que o cara é digno de dar uma entrevista no Jô Soares. Não é o cara que Isso. sabe um pouquinho de tudo, né, que vai lá falar. É o cara que sabe muito. E porque nós é- somos recompensados de acordo com o nosso ineditismo. A Uhum, grana que a gente recebe, o quanto que nos chama, é de acordo com o quanto que nós conseguimos ser inéditos. Porque se o que eu faço todo mundo faz, eu não tenho nada demais. Não vão me chamar. exato, tá na média, E eu né? só vou conseguir ser bom se eu for obstinado. E não posso ser obstinado em várias. Eu preciso escolher o que eu Exato. quero ser obstinado. E aí volta um pouco, né, cara, naquela questão do propósito, que é super importante, né? O cara escolher alguma coisa com propósito para conseguir aguentar, né? Eu me lembro muito de um amigo meu, na verdade era amigo do meu irmão, eu era amigo do irmão mais velho, meu irmão é amigo do Maurício. O Maurício, cara, foi um cara engraçado, porque, tipo, ele. Me lembro que antes de terminar o segundo grau, ele teve que fazer uma parada técnica ali, uma retirada estratégica, porque o cara vivia perdendo ano, não sei o quê. E entrou, foi fazer educação física porque gostava de malhar. Aí fez uma Uhum. cadeira de fisiologia, velho, e se apaixonou por aquilo. E, moral da história, o cara estava aqui em Dublin fazendo o segundo pós-doutorado, Olha entendeu? aí. Um cara que era. Pô, todo mundo olhava para ele, cara. Até os que não estudavam botavam, não, não, Maurício, tu é demais, velho. E o cara não conseguia. Quando ele bateu com fisiologia, velho, o cara pum, deu aquele Virou. clique no cara e o cara começou. Quando ele terminou a faculdade, ele já tinha feito os créditos das cadeiras de fisiologia todo, que bastou ele fazer a tese do mestrado. Ele depois fez doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado. E o cara, pô, vive aquilo, né, cara? De um cara Uhum. que odiava estudar. É. Né? Hoje, eu acho que é professor, não sei se está como professor adjunto na URGS ou alguma coisa assim, cara, mas professor universitário, um cara que odiava estudar. A É importância do claro, ele propósito, descobriu né, o que, cara? que ele gostava, né? Ele foi descobrir, ele pegou a individualidade dele e se identificou. Cara, eu amo isso. Então pensa só o cérebro. Por que, que o cérebro vai gastar energia onde ele não se identifica, onde ele não acha que vale a pena? Então muitas vezes a gente vai Tá ver um estudando cara que é história, muitas desfocado, vezes. um cara que é malandro, um cara que, sei lá, que não tem resultado, que ninguém dá nada por ele. É bem possível que esse cara até seja muito inteligente. Ele só não encontrou o caminho dele. E quando a Uhum. gente ajuda um cara desses no neurocoach a enxergar o caminho dele, a gente tem visto que são os caras com maior resultado que existe. Porque normalmente a gente vai ver que o talento ele está escondido atrás de, por exemplo, pessoas que são às vezes ditas como tendo déficit de atenção, tendo hiperatividade, não se encaixando no sistema, que pensa adicional do negócio, que às vezes é visto como preguiçoso. Em geral, a gente vê que tem inteligência por trás disso. É que ela não gosta do sistema. Então, ela vive à Uhum. margem do sistema e questionado por quem está no sistema. Mas quando um cara desses Claro. descobre para que ele serve, esse cara vira ninja. Até porque o cara deve ter uma fome do caramba de ser reconhecido, de se Claro. enquadrar, né? De finalmente ser alguém. As pessoas que estão mais habituadas ou mais enquadradas no sistema, às vezes são mais normais durante a vida toda, né? E um cara Isso. que de repente, depois de 20, 30 anos de vida, descobre o que quer ser, aquele cara tá com uma fome, né? Aquele cara Claro, está tem um, represado tudo aquilo, né? Guardado aquilo, né? Então é isso. Quando eu penso nisso, para mim é muito evidente, e eu falo isso no meu livro, que todas as pessoas têm as mesmas capacidades. Mesmo que algumas pessoas possam ter talentos que outros não têm,
ainda assim todo mundo tem as mesmas capacidades para gerar o resultado que queira. O que vai variar é o nível de esforço necessário, o nível de energia necessário para entregar para aquilo. Então eu não acredito em pessoas derrotadas, eu não acredito em pessoas que nunca vão ser nada na vida, não acredito em nenhum tipo de teoria sentencialista que diga esse cara não pode ter sucesso. Independente de onde ele nasceu, independente da cultura dele, independente de nada. Ele tem todas as ferramentas. A gente só precisa fazê-lo se autoconhecer, aceitar o que ele é bom e o que ele é ruim, e poder traçar um plano de melhoria, só que não é qualquer plano de melhoria. Ele tem que ser a partir do propósito dele. Onde a gente não só tenta mudar comportamentos e atitudes, que isso é o que normalmente sempre se fez, mas a gente muda principalmente o mindset. Porque se a mente acreditar, o corpo realiza. Quando a gente tenta mudar somente comportamentos e atitudes, sem mudar a estrutura de valores e crenças, ele não muda o que tem que mudar. Ele muda provisoriamente, ele só muda quando tem alguém gritando no ouvido. Agora, sozinho, no íntimo dele, lá quando ele está, ele não faz o que tem que ser feito. Então, por isso que a mudança tem que ser, né, de dentro para fora. E justificando para o cérebro que vale a pena quando associado a um propósito. E nisso a gente consegue liberação do cérebro para gastar energia à vontade e consegue adquirir hábitos que nos levam até o resultado que a gente espera. E principalmente tendo um mindset que nos faz acreditar que vencer é possível, não só num afã de positivismo. Ah, acredita que vai dar tudo certo. Não, cara, não vai dar tudo certo, vai se ferrar full mesmo, várias vezes. Não adianta o positivismo. O positivismo, na minha visão, é o seguinte, cara, tu vai passar um ano inteiro, pensa num jiu-jitsu, né? Cara, tu vai apanhar pra caramba, tu vai encher o saco de tanto apanhar até tu vencer. Mas tu vai vencer. Isso pra mim é positivismo. É dar realidade pro cara, para que ele tenha expectativa bem setada e entenda que quando ele estiver apanhando lá, ele está crescendo, cada vez que ele apanha, ele está se aproximando da vitória. Não tem nada de afã, que aquilo faz mesmo, parte assim, do processo. não acredita que tu vai vencer. Não, tu vai vencer porque tu vai fazer o que tem que ser certo. E aí o que acontece? Quando tu começa a vencer, tu não precisa de um estímulo, alguém gritando. Tu tem a consciência, a análise, o preparo necessário. E a tua amígdala não grita mais com medo da vitória ou da derrota, porque tu já conhece as possibilidades, as situações. E aí tu vai vencer e vence frio. Por quê? Porque nada vai te tirar do centro, porque tu te preparou muito com aquilo. Tu tem certeza do porquê que tu está fazendo as coisas. Não é uma vitória por acidente, não. É uma vitória bem construída. Que o cara começou lá atrás, todas né? as áreas. Rapidamente, e às vezes entender que tem tempo. Ah, mas o fulano em um ano já era campeão. Tá, é o fulano, não é tu. Né? O teu tempo é diferente, mas talvez o fulano não tenha resiliência. Ah, ele foi lá e ganhou um título. Tá, ele consegue defender o título? Ou não aprendeu a perder o suficiente? Porque, e em geral a gente vê isso. Problema de constância. A gente vê no futebol, a gente vê em tudo que é lugar. Não consegue manter um resultado. Por quê? Porque ele nunca se preparou, ele meio que foi por acidente, foi empurrado. Aí, esse esforço, ganhou. Tá, e aí? E agora manter, aguentar. Entendeu? A gente vê muito disso. E nós estamos falando, no nosso caso, de atletas corporativos. Porque não é porque o cara não está disputando um campeonato que vale uma medalha ou um troféu, que ele não é um atleta. Porque se ele não se preparar todos os dias fazendo o que precisa ser feito, ele não vai ter os resultados que quer. Exato. Não muda nada, só que o cara está dentro de uma empresa, tem que buscar faturamento, tem que buscar resultados, aprovações, certificações, né, novos clientes. Não muda muito. O resultado, ele é o mesmo. Né? Só muda o quê? Só que a gente, como atleta corporativo, nós somos muito preguiçosos, a verdade é essa. As pessoas acham que ler um livro por ano sequer, lá acha que tá bom. Como um atleta, imagina tu como jiu-jitsu. Não, vou malhar uma vez por semana só, acho que tá bom. Tá bom, Não vai funcionar. Não vai, não aguenta. Aí não vai ficar no primeiro rola, tá pedindo arrego lá, não aguenta mais. É isso. Aí o cara tem uma primeira batalha, uma crisezinha econômica, ele se desespera e não sabe o que fazer. Por quê? Porque não se preparou. Não se preparou, é mole. É mole.
né? Então as pessoas querem um monte de coisa, mas elas não estão prontas para fazer as coisas. O coach tradicional vai até um limite e ajuda quem está preparado para receber ajuda. O neurocoaching vem para quem não tem esperança, para quem não acha que pode, para quem não enxerga como e para quem normalmente não se acha um vencedor. A gente consegue, eu tenho dezenas de casos de pessoas que se encaixavam nisso, não tinham propósito de vida, não tinham vencido nunca na vida, se achavam derrotados. Ainda as palavras escutadas pela família, por chefes, por amigos, ainda ecoavam na mente delas, limitando elas da vitória. E a gente foi lá e ajudou elas a reconstruir tudo isso, né? E essa é uma grande diferença aí do neurocoaching, né? E eu acho que essa é a grande maioria das pessoas, né, cara? Porque a gente tem um grupo em que o Newton e eu ajudamos as pessoas com as metas e tal, quase que um coaching em grupo ali, né, no WhatsApp. E a gente ouve muito, cara, das pessoas assim que, eu tô perdido. Eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar, né? Que tu vê que é claramente uma pessoa que não, que já vai a um terço da sua vida, né, produtiva, mas são pessoas que fizeram aquela escolha, não sei o que eu vou fazer administração, né? O que está dando dinheiro agora, né? Eu posso falar no meu caso. Sabe como é que Eu isso quando acontece? trabalhar, pois É é. que isso acontece, é bem comum, não tem nada, assim, é importante, eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas o seguinte: olha, não importa a circunstância que te levou onde tu tá, nem o resultado que tu teve, importa o que tu vai fazer a partir de agora. Então é bastante comum a gente ver pessoas que, assim, lembra só, o cérebro quer economizar energia. Então ele olha para a volta dele e tenta copiar caminhos conhecidos. Porque os caminhos conhecidos, a gente olha, alguém já gastou energia para superar e para apontar um caminho e dizer que dá certo. Então, o nosso Dá cérebro certo. tende a ir para caminhos que ele conhece e que sabe que a possibilidade de vitória é maior do que a de derrota. Por isso que as pessoas acabam indo para os modismos momentâneos, né? Agora estão contratando profissionais de TI. Então eu vou trabalhar com TI. Né? Porque ela ainda não sabe quem ela é. Então ela está buscando experiências, buscando o seu próprio sobrevivência, que é uma fonte de renda, né, para pagar as contas no final do mês. O problema é que isso, que é provisório e é iniciante, muitas vezes numa carreira, acaba se tornando definitivo, permanente. Por quê? Porque o cara acaba, às vezes, sendo promovido dentro de uma própria empresa, nem era aquilo que ele queria, ele estava só fazendo um trabalho para ganhar uma grana, enquanto aquilo que ele queria talvez não acontecesse, seja lá, uma aprovação no vestibular mais difícil, né, alguma outra carreira que ele talvez almejasse, um concurso público, alguma coisa assim, e aquele provisório acaba ficando definitivo, e aí ele já não tem mais energia, ou já pensa o que ele construiu, como é difícil abrir mão daquilo que ele já conquistou mesmo sem gostar, e aí ele pensa O no cara já tem um sacrifício. Mas patamar eu vou começar tudo de salarial. novo. Já sou gerente, já ganho, sei lá, uns 5 mil euros aí. Imagina que eu vou abandonar isso agora, né? Mas para virar o quê? Para começar tudo de novo? Não. Né? Já olha quanta coisa eu já suportei, quanta coisa eu tive que fazer que não gostava. Para abandonar tudo isso Pro agora, cérebro é né? pior ainda, né, cara? O cenário Pior pro ainda. cérebro aceitar é pior ainda, porque antes o cara não tinha nada e não sabia para onde ir e escolheu o caminho mais fácil. Agora o cara tem tipo que desfazer o caminho todo, abrir mão de um salário, abrir Desfazer, mão de uma carreira, né? Para começar um troço tudo do isso zero. Pô, é muito dolorido. E aí ele pensa, né? Aí ele vai, até pensa, talvez ele, mas eu não sou feliz aqui. Acho que eu vou mudar de carreira, né? Até teve uma executiva de vendas que trabalha no Senac, que eu conheço, eu sei porque ela vendia meus cursos por aí também, né? Entre algumas empresas que me vendem. E ela ficou ralando, até que ano passado ela conseguiu e passou para medicina. Então ela ficou paralelo, mas é muito difícil. A energia que a pessoa precisa ter para fazer essas duas coisas é muito difícil, mas ela está lá e vai seguir firme e eu admiro bastante ela por causa disso, né? Então, assim, e o grande problema é que alguém que decide isso, e a família, né? Pô, tu vai largar tudo isso agora? Que isso? Tu já não tem mais idade. Como assim? Tu tem que não. sustentar a família. Que história é essa? Imagina,
Agora acha que tem idade para ser aluno de novo. Aí começa um monte de pensamentos da família e que acabam limitando as escolhas das pessoas. E aí a pessoa não vive a sua plenitude porque nem acredita que é possível. E as principais pessoas que poderiam estar incentivando, que são as pessoas que ela ama, que são referência, muitas vezes não estão preparadas emocionalmente, mentalmente, para dar o suporte que as pessoas precisam para vencer. Por isso que o neurocoach ajuda o cara a se preparar, mesmo sem apoio. Porque o esperado é que a família desaprove. Então a gente precisa A mudança justamente sempre garantir, cara, gera eu vou resistência, né, cara? Sim. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Mesmo sendo desaprovado por todo mundo, porque o que eu acredito não é modinha. Porque é um propósito. E porque é um propósito, é o que eu vivo, é o que eu quero viver para minha vida. E por ser um propósito, não está atrelado ao resultado. Se eu atingir isso ou não atingir aquilo, não interessa. Não é por isso que eu vivo o que eu vivo. Então, quando a gente começa a entregar isso para as pessoas, elas tiram muito daquele peso de ter que buscar resultados de qualquer jeito. Porque quando a gente busca resultado de qualquer jeito, a gente acaba se traindo no afã de tentar buscar resultados. Eu quero emagrecer 10 quilos em 3 meses. E se eu foco só nos 10 quilos em 3 meses, sem pensar na saúde, talvez tomar subutramina tá valendo, né? Não interessa. O objetivo não é 10 quilos, então eu vou atingir 10 quilos. Mesmo que eu traia valores que são ligados à saúde. Então, a gente precisa entender que, não, meu propósito de vida é ter uma vida bacana, é ajudar os outros. Então e com isso eu vou cuidar da minha saúde, mas cuidar da minha saúde não está atrelado a perder 10 quilos, sim a comer, me alimentar bem e me exercitar. E me alimentando bem e me exercitar, os quilos vão embora, mas não porque eu coloquei como objetivo, porque eu mudei a minha vida. Então a gente tira o peso de determinadas coisas e muda a origem, só que definitivamente, não para atender um objetivo circunstancial. Esse objetivo circunstancial passa a ser tipo um subproduto da tua mudança de mindset. Isso. É a mesma coisa. Quero ficar sarado para as gurias, vou ficar musculoso. Aí o cara vai na academia, faz uns exercícios mais ou menos, ou tenta fazer além do negócio porque ele descobriu que se ele pode fazer uma hipertrofia diferente para ficar bombadão, ou começa a usar o quê? Anabolizante. Porque no final das contas ele não está buscando a saúde. Ele está prejudicando até a saúde em troca de um benefício externo bem superficial. Só que quando a gente vê um cara, né, que se exercita regularmente, se alimenta corretamente e faz, né, a gente começa a ver que o cara começa a ter aquele físico, aquela aparência física que aquele cara que se tornou bombadão queria. Só que ele talvez tenha demorado um pouquinho mais, mas é uma aparência consistente. É uma aparência permanente. E que não foi por isso que ele conquistou tudo aquilo, né? E é muito legal a gente pensar que parece que o objetivo primário, se ele buscado da forma errada, ele não vale. A gente não conquista, não consegue. Né? Ele precisa ser uma consequência de uma mudança completa. Isso serve para praticamente tudo. Né? Aquilo, se eu quero me graduar para ter o diploma, eu não aprendo direito. Quando no final das contas eu estudo para aprender, quando vê eu me formo, e talvez até com a melhor nota. Por quê? Porque o meu interesse não era ter o diploma, e sim o conhecimento. Então a gente começa a descobrir que o resultado não está no fim das coisas. No jiu-jitsu a gente acaba por falar a mesma coisa, né, cara? No jiu-jitsu a gente tem as graduações e o cara receber a graduação, na maioria dos casos, é o professor que decide. Porra, tu tá pronto, toma faixa. Então aquilo tem uma reverência, uma honra grande, né, cara? E agora em Roma a gente graduou um aluno nosso, o Luigi, que já é um cara quase 60 anos, começou jiu-jitsu tarde, a gente deu a faixa preta para ele agora. E ele falou exatamente isso que tu falou, cara. Ele assim, olha, eu ganhei a faixa, vocês me deram a faixa quando eu desisti da faixa e passei a olhar só pro jiu-jitsu. Ele disse, pô, cara, durante muito tempo eu tinha pensado na faixa, queria, porque era uma coisa assim do meu ego e tal. Quando eu desisti da faixa e comecei a aprender jiu-jitsu mesmo, vocês me deram.
É o cara manter a mente faixa branca, né? Ou seja, eu preciso aprender É, todo o tempo, eu nunca sei o suficiente. Para me tornar faixa preta, eu preciso manter a mente faixa branca. Porque se eu acho que eu sei alguma coisa, eu paro de aprender. exatamente, Então, cara. O cara que cultivar essa estuda visão, pelo cara, é muito diploma, importante. A gente ensina as pessoas a viver diferente. É. quando o cara estuda só pelo diploma, quando o cara pega o diploma, o cara nunca mais olha para aquilo, né, cara? Tem Não, muitos. não. Quando o cara estuda pela paixão daquilo que ele está estudando, né? O meu sogro é médico. E o cara tá sempre lendo sobre medicina, meu. O cara é médico, sei lá, 40 anos, 50 anos. E o cara tá sempre lendo medicina. O cara, tu olha, o cara tá no telefone, ele não tá no WhatsApp, ele tá lendo um livro de medicina, né? E o Fantástico, cara já. porque ele não é, ele provavelmente não é um médico para ser médico, para ganhar dinheiro com aquilo. Ele é o propósito dele, ele vive para Ele aquilo. vive, E, ele então é vive. natural. Não é um trabalho É, estudar para medicina. não, ele curte, E ele é tá isso que ali, a ele gente quer tá desenvolver, cara. interessado. É isso que a gente quer Cara, desenvolver. A gente quer desenvolver nas pessoas isso, esse senso de propósito e viver pelo melhor motivo que tem para viver, pela nossa plenitude, para nós sermos quem nós somos, não uma expressão do que uhum. as pessoas depositaram de esperança na gente. Exato, cara. É fantástico, pô. Acho que isso é fundamental, como a gente já falou na primeira live, né? Pô, quando o cara descobre o propósito, aquela que faz assim, puf, parece Tudo que a fica mais cabeça fácil. explode. Tudo. É, O pô, cara tá apanhando horrores, ele diz, não, faz parte, não é por isso mesmo. Tá, beleza, vou superar essa dificuldade normal, vou resolver, pronto. Sem história, exatamente. sem mimimi, sem muita drama. Vamos lá, faz parte, é assim, é isso aí. É, cara, pô, tu vê. Nós estamos aqui, para ti agora são 7, para mim aqui são 11, né? Estamos aqui trabalhando. Eu ainda, a 1 da manhã daqui, vou fazer outra live, que é para os Que 9 da, legal. que é para os 9 da noite aí do Brasil, com a Nani. E a gente vai até as 2 da manhã. E, velho, chega quinta-feira, eu tô, porra, hoje é dia de live, vamos lá, não sei o quê. Porque é aquela coisa É, que cara, é muito legal. É isso mesmo. o cérebro É parece que isso diz, mesmo. vai, negão, vai. Porque não é um trabalho, é vida, é entregar o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente acredita. Então a gente não sofre, não, a gente não quer estar em outro lugar, a gente quer estar aqui, né? É, exatamente, cara. A gente tá. E essa Pô, plenitude, cara, não tem como. Quando a gente enxerga isso, eu acho que acontece a mesma coisa contigo, né? A gente quer levar para todo mundo, a gente quer, cara, deixa eu te mostrar um negócio, uma vibe maluca, tu tem que viver isso, que é a melhor coisa é, do mundo, cara. o cara parece que quer catequizar, né, a Catequizar. galera? Porra, vocês têm que ver essa porra, cara, é É demais. quase isso, cara, é quase isso. Não, é E a gente demais. vai falar na terceira live da semana que vem, que é o seguinte, todo mundo precisa de um coach, ainda mais turbinado pela neurociência. Uhum. Porque como a gente acelera as vitórias, os processos, o autoconhecimento, quando tem alguém nos ajudando a enxergar. Né? Porque senão eu até consigo vencer, mas, sei lá, às vezes eu vou ter algumas coisas, eu vou demorar 10 anos para entender ou para chegar, que eu poderia estar em 2, 3 meses, com a ajuda de um coach, estar me evoluindo mais rápido. Né? Isso em Claro. todas as idades. Eu fico pensando, se eu tivesse descoberto o coaching, talvez na minha adolescência, nem sei se já tinha o coaching, né? Mas eu penso o quanto que eu já não teria mais evoluído, mais desenvolvido, né, com todas essas ferramentas. As pessoas, sei lá, gastam dinheiro com um monte de bobagem, mas não, Uhum. talvez tenham entendido ainda o poder, o potencial do que é ser acompanhado, né, ser ajudado para se desenvolver por um coach. Né? É, cara, é interessante, sobretudo a questão do propósito, né? Porque o cara, quando escolhe a profissão ali no final do período da escola, ali com 16, 17 anos, Né? pô, é assim, né? Ele não sabe de Pra nada, que né? lado eu vou, né? Pra que lado eu Muito, vou, muito. né? Ele olha, o que que meu pai faz, o que que eu conheço, o que que meus amigos fazem, liga a televisão, o que que a economia está apontando que é a profissão do futuro. E vai mesmo, às vezes, no chutão. Dificilmente as pessoas sabem, de fato, eu queria ser desde criança e segue aqui. Não, muito difícil. Uhum. É, Né? exatamente. Então até é um nicho bem legal, né, cara? Porque dá pra poupar um tempão de vida de Um sofrimento da tempão. galera, né? Se tu pegar um cara Um ali com 18, tempão 20 para anos, tentar entender, né? Ou mesmo um monte de atleta. Quanto atleta, sei lá, quase foi atleta do quase, né?
quase Uhum. venceu, foi das cabeças, mas não... Por quê? Porque faltou um acompanhamento, alguém para ajudar, o cara estava quase, não aguentou, não se preparou, não soube lidar, a oportunidade era única, ele não conseguiu aproveitar direito. Então, o coach ele, que surgiu no esporte, veio para a vida. Mesmo assim, a Uhum. gente vê muita gente do esporte que ainda não usa um coach, pelo menos não um Que ainda coach, não usa, né, tão né? preparado quanto é possível, né? Tu sabe que aqui, Então é cara, isso, teve um caso bem famoso aqui, que foi a final do Europeu de futebol, que Portugal ganhou. E uhum, o Cristiano Ronaldo saiu, né, do jogo, machucou, entrou eu acho que era, eu não acompanho futebol, então eu sou péssimo nisso, mas a história é legal. Entrou um cara chamado, acho que era Elder, e era um cara que eu nunca tinha ouvido falar, velho. E o cara marcou o gol da vitória de Portugal, entendeu? E o cara é acompanhado por uma coach. E quando o cara foi entrevistado depois do jogo, né? Imagina, Portugal ganhou pela primeira vez o europeu de futebol, foi aquela ovação e não sei o quê. O cara falou, pô, quero agradecer a minha coach, que não sei o quê, não sei o quê. O cara trouxe o coach para a televisão portuguesa, né? E aí muito depois legal. fizeram várias entrevistas com o cara para saber o que que era coach. Ninguém falava de coach aqui. E aí apareceu na TV, aí o cara mostrou os cartazes que ele tinha com as afirmações e falou das visualizações que ele fazia, que a coach dele ensinou ele a fazer. Tu vê, cara, era um cara na seleção Não, é portuguesa, bem isso. entendeu? Ele estava pronto para a oportunidade que apareceu na vida dele. Cara, o cara entrou pra. Eu não sei quanto, eu não me lembro Um quanto tempo cara, ele tu jogou, vê, mas ele não não é jogou nem o jogo falta de inteiro. dinheiro, não é falta de, O né? cara chegou Não é lá nem e falta de dinheiro, marcou, né, nada. cara? Nem nada, nem nada. Né? Foi muito legal. Muito legal isso. A gente precisa difundir mais, né? E a ideia do neurocoaching aí de trazer ainda mais turbinado, cara. Imagina, o cara já sai com a formação, entendendo sobre as questões da neurociência, então ele já vai conseguir ter um resultado ainda melhor do que o coach já tem conseguido, que a gente sabe, né? Porque essa moça aí, provavelmente essa coach dele, usa o coach tradicional. Mesmo assim, foi Sim, suficiente para gerar resultado. Agora, imagina quando a gente consegue descobrir ainda coisas adicionais sobre o nosso funcionamento para exatamente. poder potencializar ainda mais, né? Pô, melhora muito, né, cara? Porque essas Melhora coisas, muito. esses conceitos todos que tu tá nos falando aqui, né? Já nos falou nessas duas lives e enfim, no teu Facebook, nas outras lives que tu faz, Uhum. cara, são tudo coisas que fazem Todo muito sentido, né? sentido. É muito Fazem legal. muito sentido. E a gente começa a ligar uns pontos, assim, de N livros que a gente vai lendo sobre desempenho, sobre performance, mesmo flow, como tu falou, né? O multitasking. E, pô, e tu vê, cara, que tá tudo ali, entendeu? E tu tá juntando tudo isso num processo muito prático que eu acho que vai ser, porra, útil pra caramba, Cara, cara. Útil vai ser muito legal. A gente vai demais. ter os primeiros neurocoaches aí da Europa, né, podendo usar isso tudo, poder colocar o pessoal nos 30 dias insanos, para o pessoal aí alargar a sua homeostase, depois eu vou falar mais nisso numa outra live, poder desenvolver novos hábitos, para o pessoal de fato entender os seus limites Uhum, e como é que eles vão se superar dia a dia, né, de uma forma estruturada, de uma forma que realmente eles vão traduzir de forma prática todo o aprendizado. Eles vão não só entender que mudaram, como eles vão viver na pele a mudança. E isso é super gratificante para quem está passando pelo processo, porque eles passam a ter provas físicas, né, dessa mudança toda. uhum. E eles E deve sentem ser isso. um. Então a gente gera memória, né, disso tudo. E o cara, Uhum, as experiências que a gente tem, cara, as pessoas agradecem por uma mudança absurda de vida, assim, é impressionante, assim, o resultado. Quando eu criei, eu imaginava que ia dar certo, que ia ter, eu fui a primeira cobaia disso, né, vamos chamar assim. Tiveram outros processos, mas eu não imaginava que ia encantar tanto as pessoas, ia fazer tão bem assim para as pessoas, cara. E isso tem sido uhum. uma alegria imensa, né, poder, imagina, eu criei um negócio que é capaz de ajudar os outros, é muito louco imaginar isso, cara. Tá muito louco, né, cara? Pô, é muito legal. E agora, show de bola que tá na nossa mão, né, cara? Na nossa Tá na mão, nossa claro, né? mão. Agora é a gente. A formação, cara, vai sair, entendeu? Porque eu acho que já tem gente o suficiente
para dizer que está Show de bola. Eu tô confirmado. louco pra ir pra aí, cara, pra entregar pra essa portuguesada, um monte de coisa maluca, assim, pessoal, deixar esse pessoal turbinado, cara, enlouquecido pra mudar o mundo, né? E voltando àquela ideia, talvez a gente não mude o mundo, mas com certeza a nossa vida e quem tiver à nossa volta, cara, nós vamos fazer um baita de um barulho mesmo, né? Essa é a expectativa, essa é a nossa expectativa. E a gente tá louco para chegar logo o dia. E acho que está sendo bem legal também o papel das lives, porque, pô, eu tô várias notas aqui, peguei um bloquinho, já tirei várias notas, Ah, várias que coisas legal. aqui que são importantes, né, cara? Para todo dia é um aprendizado, né, cara? Eu acho que quem está assistindo as lives aí, inclusive para quem está assistindo agora, eu disponibilizei no YouTube, no meu canal, a nossa última live, eu carreguei para lá. Então depois você pode mandar uma mensagem aí que eu passo. Eu vou publicar também o link. Agora eu não me lembro de cor, né, o link do YouTube, mas eu disponibilizo para quem perdeu a primeira poder ver e Ah, tenho bem legal certeza que também. vai fazer muito sentido. Vai fazer Bacana. muito sentido para É quem, para isso, quem vê. pessoal, né? A gente precisa se despedir, né, cara? Já faz um tempão que a gente tá aqui, né? Opa! É verdade, é verdade. Mas, mas bem legal. Estamos aqui com o pessoal, ó. Manuel Neto está dizendo top, parabéns. Legal, cara, obrigado. O André, nosso sócio aqui também, tá aí. A Janaína Opa, vai o Manuel palestrar no Neto, Eurocode faixa Summit. preta, casca grossa. O Manuel É, Neto é que faixa legal. preta aqui de Portugal. Pô, É, tem das melhores equipes. Pô, tem campeão mundial na que equipe dele. O bacana, cara é fera demais. Amigão. bacana. Bom, pega o Neurocoach na mão desses loucos aí, tu tá de sacanagem, cara. Nós estamos falando de produzir máquina, né? Tem que Porra, se botar esse esses caras aí, cara. velho. Ainda vou visitar. O Manuel tá lá no norte. Ainda vou visitar ele lá só para fazer uma explanação para ele no Neurocoach. E se calhar Ah, ainda. bacana, bacana. O Manuel ainda vem fazer o curso com a gente. Show de bola. Ó, tem o Maurício Refati aqui, um grande amigo nosso, aluno do MBA. A Dai, nossa sócia aqui também, aluno do MBA também. Então, cara, tem uma galera legal, né? Bacana. É isso, amigos. Temos que ir nessa, né? Vamos que ir nessa. É isso. Então, quinta de novo. Espero que nossa audiência comece a crescer, que a gente convide mais pessoas para assistir. Que isso vire meio que um compromisso, né? Todo mundo sabe, Um ó, compromisso. quinta-feira tem a live, vou lá escutar um pouquinho, vou dar uma ligada, né, para ver o que esses caras malucos aí estão falando. Porque tem um monte de coisa, tem aprendizado, tem história, tem vida aqui. Cara, tem resultado. A gente quer ajudar a vida das pessoas. Óbvio, a gente vai ganhar dinheiro com isso, mas a gente não está olhando como o dinheiro principal. A gente quer mudar a vida das pessoas. E com isso, obviamente, a gente vai Ah, adquirir o nosso sustento, né, o nosso resultado, mas não é por isso que a gente faz o que faz. E a gente quer contribuir, né, para melhorar a vida de todo mundo. E podem ter certeza, olhem o nome das pessoas que já se formaram, conversem com elas, chamem no Messenger, entendam quem passou pelo processo. Vocês vão ver que o processo é real, é verdadeiro. A gente tem envolvimento muito forte com cada um dos nossos neurocoaches formados. E o que a gente está fazendo é disruptivo. Ainda não tem gente suficiente, né, para gerar um movimento e todo mundo, isso virar um buzz, está todo mundo falando no assunto. Mas a gente tem iniciado aí um processo e que brevemente a tendência é que isso se torne padrão, a referência. Daqui a pouco a gente vai, aos poucos, começar a escutar cada vez menos coaching e mais neurocoaching, no sentido que não tem mais como não usar neurociência à medida que a gente começa a descobrir esses conceitos e que a gente tem como ter resultados melhores, né? Não tem como eu claro, andar de braço amarrado se eu sei que eu posso usar os dois braços. É mais ou menos essa analogia, né? claro. Então tá, show de bola. É isso, meu velho. Então vamos nessa, vamos conversando, organizando as coisas e quinta-feira de novo estamos aí conversando com o pessoal e espero todo mundo, pessoal de Porto Alegre e da região que tiver Neurocode Summit, sábado, 9 da manhã, 8 palestrantes, levando histórias de transformação para todo mundo. Tá bom? E formação em Porto Alegre, dia dia 18 de setembro, para quem já é coach, e dia 18 de agosto, para quem é coach, 50 horas, e 8 de setembro, a full, para quem não tem formação nenhuma. Tá?
Tá? Procure pra gente aí, a gente tem um monte de condições legais para se inscrever. E Bom, aqui vai é isso, ser meu velho. 17, 18 e 19, né? E depois 23, 24, 25, é isso? De novembro, né? Isso, novembro. De novembro. Isso aí. 16, 17, 18, depois 23, 24, 25 de novembro. Isso aí. É isso aí. Beleza, Então galera? tá, amigos. Fabião, obrigado. Thiago, Conversamos, obrigado, amigos. meu. Até mais. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.